Iniciante. Pronto, estamos gravando. Então, de novo, boa noite a todos. Esse é o primeiro encontro do Estudo Guiado. E a gente, então, passa... Hamilton, eu te devolvo a palavra para a gente seguir a ordem sistêmica e você passa a palavra para o Renato, que agora sim está gravando. Então, boa noite para aqueles que chegaram agora. Já fiz as minhas considerações e passo a palavra para o Renato. É com você, Renato. Boa noite a todos. Olá, todos estão me ouvindo? Boa noite, Renato. Sim, é que a gente colocou no grupo. Boa noite. Ok. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o Hamilton pela iniciativa, que eu acredito muito importante, de criar um espaço onde todos têm a possibilidade de participar, estudar juntos, trocar pensamentos, ideias, de uma forma muito prática e simples. Então, parabéns, Hamilton, por essa possibilidade e por tudo que pode surgir a partir disso, como os possíveis artigos ou até mais o que isso levar. Também a Alicia, né, por estar organizando todo esse aparato tecnológico e conseguir organizar isso de uma forma tão linda para que a gente possa, de fato, se encontrar aqui na internet de uma forma tão simples. Então, dito isso, também não poderia deixar de falar, de lembrar, né, de quem trouxe esse trabalho para o Brasil foi a Mimansa, e eu acho que isso é muito importante de ser lembrado, porque é como esse trabalho chegou aqui no Brasil em 96 para 97, e então é importante que o nome dela seja lembrado. E junto com isso, logo na sequência, muitas outras pessoas vieram, o Bert pela primeira vez em 99, no Rio de Janeiro, e a partir daí muitas outras pessoas vieram trazendo o trabalho, a sua versão sobre o trabalho, que vem enriquecendo amplamente e difundindo o trabalho de uma forma muito intensa no Brasil. Bom, para mim é uma situação nova essa de estar coordenando um grupo de estudo pela internet, e então vamos aprender a fazer isso juntos, porque eu nunca fiz isso, é a primeira vez, e eu também assim não sou tão bom de tecnologia, embora seja bastante curioso, mas não tenho todas as habilidades que a Alice tem, e que provavelmente outros de vocês também têm. Então foi sugerido um livro, né, do Bert, foi feito várias sugestões, mas por votação, e eu acredito que por uma boa votação foi escolhido A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Acho que para quem conhece, e eu acho que todos vocês de uma forma conhecem muito a literatura do Bert, vocês sabem que o Bert, ele não tem um livro específico onde ele coloca todo o seu conteúdo filosófico, didático, ou toda a técnica, por assim dizer. Ele não tem. A maior parte dos livros, a não ser os últimos, que de fato ele tem sentado e escrito, mas a maior parte dos livros até então são reproduções de trabalhos, pesquisas em cima de gravações de trabalhos que ele veio fazendo. E esse livro, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, se trata disso. É um livro muito importante dele, porque nesse livro especificamente ele traz muito do conteúdo. É um dos poucos livros dele onde ele consegue reunir muito conteúdo num único livro, além de ter muitas transcrições. E nesse livro, basicamente, todo esse trabalho ele foi feito em cima de trabalhos que ele desenvolveu desde 92 a 2000. Então, basicamente, foram gravados muitos eventos deles, trabalhos, pensamentos, e em cima disso, ele foi compilado textos
ele acrescentou coisas escritas, pensamentos, em cima de gravações que ele tinha feito, em cima de trabalhos que ele já vinha desenvolvendo, workshops. Então, nesse livro, ele não só passa pensamentos, ideias, mas ele também se aprofunda em temas muito importantes que, de alguma forma, fazem uma base, uma sustentação de todo o trabalho dele. Então, foi, na verdade, um livro muito bem escolhido, não foi escolhido por mim, eu também apenas votei nesse livro, e eu acredito que ele pode nos enriquecer muito com esse conhecimento, especialmente quando lemos todos juntos e temos a possibilidade de entender ou de questionar ou até mesmo de buscar compreensões mais profundas acerca do que ele está dizendo em tudo isso que está aqui escrito. Então, eu pensei da gente fazer isso da seguinte forma, da gente ler um trecho, de preferência um bom trecho, e no final de alguns trechos, significativos, é claro, a gente abre um espaço para quem tiver pergunta, ou para quem tiver algo a compartilhar acerca, e assim a gente vai prosseguindo. Eu vou estar disponível para estar compartilhando o meu conhecimento e tudo isso que eu venho acompanhando do Bert já há quase há 20 anos, e junto com vocês também podendo estudar mais, entender mais, porque embora eu já tenha lido esse livro há muitos anos atrás, quando ele foi lançado, cada vez que você senta e começa a ler novamente você tem novas compreensões em função da dimensão daquilo que o Bert escreve. Às vezes, numa primeira leitura, a gente acha que entendeu algo, e conforme a gente vai lendo, num outro momento, a gente percebe que aquilo ganha uma outra dimensão. Isso tudo está muito relacionado à presença de cada um diante do momento que se faz essa leitura. Então, eu tinha pensado na possibilidade de alguém começasse a fazer essa leitura, e alguém que goste de ler, que tenha uma boa fluidez, uma boa dicção, e eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer isso. Alguém se habilita? O Luciano se habilitou. Renato, eu vou ficar te assessorando quando as pessoas fizerem perguntas pelo chat ou de alguma outra forma que não usando o microfone. Aí eu vou anotando as perguntas e te aviso para você poder não precisar ficar preocupado com isso. Tá bom? Eu agradeço, Alice. Agradeço. Isso facilita muito para mim. Você sugere começar em que página? Olha, é o seguinte. Sobre o livro, é uma parte bem no início, né, o começo na página 15, quem está aí, sobre o livro, nessa parte o Bert conta um pouco da trajetória dele e das etapas que ele foi trilhando até chegar na constelação familiar. Então ele explica um pouco o que ele foi aprendendo em cada uma das técnicas, da psicanálise, do psicodrama, da Gestalt, da terapia primal. Então, assim, é uma parte que fala um pouco da história dele. Eu, pessoalmente, acho bastante interessante, mas eu acho interessante, mesmo porque seria uma leitura simples e dinâmica do que não tem muito o que falar. Mas é interessante saber essa trajetória dele. Então, eu sugiro que a gente comece por aí, do começo mesmo. Tá bom. Luciano, você levantou a mão, é uma dúvida ou você se voluntariou para começar a ler? Eu me voluntariei para ler. Então pode começar a página 15. E aí o livro vai ser exposto? Como é que é? Não, eu não sei se você está no começo, a gente eu fiz uma proposta para que a gente lesse o livro mesmo, e não compartilhasse na tela. Você tem aí? Eu tenho o PDF, né? Tudo bem. Alguém tem o livro original aí? Sara, você não quer começar? Tudo bem, Luciano? Você se importa? Tudo bem, não, pode ficar tranquilo. Sara, então, página 15. Estão me escutando direitinho? Sim, tá ótimo, Sara.
Só um minutinho. Página 15 é bem no início, sobre esse livro mesmo que tá? Isso, sobre o livro. Desde o início, então, no início da página? Isso, desde o início da página. Assim como após o trabalho efetuado no verão, em que a colheita é feita durante o outono, o fruto de um longo trabalho e compreensão posterior foi coletado e organizado de forma compreensível neste compêndio. Até aqui, um longo caminho foi percorrido. Ele começou para mim com uma dinâmica de grupo. Aqui pude observar e vivenciar como necessidades e avaliações antagônicas podem ser harmonizadas quando um grupo chega a reconhecer as diferenças, sem a pressão de uma autoridade externa. Do puro encontro de uma pessoa com a outra e partindo desse reconhecimento, pode concordar com uma ação conjunta e, ao mesmo tempo, satisfatória para todos os envolvidos. A próxima estação nesse caminho foi a psicanálise. Ela constituiu, ao mesmo tempo, um polo oposto à dinâmica de grupo. Porque na psicanálise, a atenção estava dirigida totalmente aos movimentos opostos do próprio íntimo. Mas aqui também se tratava de realçar o dividido e o reprimido, e aceitar como equivalente o lado claro e permitido do consciente. A terapia primal trouxe-me um aprofundamento das compreensões e experiências da psicanálise. Nesse método, tratava-se de expressar sentimentos reprimidos num âmbito protegido, principalmente a tristeza e a dor. No decorrer de muitos meses, pude observar e vivenciar em mim mesmo quão diferentemente atuam os sentimentos, que alguns sentimentos substituem ações e que outros as possibilitam. Desde então, posso diferenciar facilmente esses dois tipos de sentimentos. Já não me assusto mais com explosões violentas de sentimentos de outras pessoas. Nessa época, entrei em intenso contato com a análise transacional. O que me fascinou, antes de tudo, foi a análise de scripts, isso é, que se pode trazer à luz com a ajuda de contos de fadas e histórias, o plano de vida pessoal secreto. Deste trabalho, resultou uma profunda compreensão do lado oculto dos contos de fadas e histórias, a tal ponto que, de maneira semelhante com o que ocorreu comigo, anteriormente, em relação aos sentimentos na terapia primal, aqueles já não podiam mais me influenciar, de um modo que me afastasse de mim mesmo. Foi assim que reconheci, por exemplo, que a história do Pequeno Príncipe, na verdade, é um eufemismo do suicídio, e que as pessoas que gostam especialmente dessa história nutrem secretamente pensamentos suicidas. Mais tarde, quando cheguei à compreensão das ordens do amor, pude ver que muitos scripts indicam um emaranhamento, isto é, que o script de uma pessoa descreve frequentemente o destino daquele membro da família, com o qual está emaranhada sob a influência da consciência familiar. Outras importantes estações no meu caminho foram a hipnoterapia, segundo Milton Erickson, e a programação neurolinguística, PNL. Junto com a aplicação da observação exata dos mínimos movimentos, elas aplanaram meu caminho para o trabalho com histórias. Quando então me dediquei à terapia familiar, já estava preparado para ela em muitos aspectos. Com as constelações familiares, adquiri, uma após outra, compreensões das ordens do amor e os limites e modos de atuação da consciência. Daí, resultaram amplas consequências para o meu trabalho terapêutico. Por exemplo, no tratamento de doenças graves, traumas, psicoses, agressores e vítimas. Entretanto, além da psicoterapia no seu sentido restrito, adquiri mais e mais compreensões sobre o comportamento humano no seu sentido mais amplo. Por exemplo, ordens no relacionamento de casal e ordens entre pais e filhos, sobre os efeitos distintos do comportamento religioso, sobre nossos encontros com a morte e os mortos, e ainda sobre caminhos e modos de prover a paz e a reconciliação. Este livro reúne afirmações essenciais sobre esses temas.
é ao mesmo tempo uma colheita e, para me utilizar também de uma outra imagem, o fecho que une e sustenta as nervuras de uma abóbada. Os textos aqui apresentados originaram-se essencialmente entre os anos de 92 e 2000. Estão ligados a um contexto e foram pronunciados espontaneamente como introduções, esclarecimentos ou resumos em cursos de constelações familiares. Às vezes, foram respostas a perguntas feitas nesses cursos e também em entrevistas ou palestras. Os cursos e entrevistas foram gravados e, por isso, o texto original foi conservado, tendo sido aqui levemente reordenado por mim. Trata-se, portanto, de afirmações feitas em um contexto e se referem sempre a uma situação concreta. O contexto as influencia e as torna vivas. Por isso, também não tratam de um tema na sua totalidade, mas somente até o ponto em que a situação ou pergunta exigem. Algumas afirmações se assemelham e, entretanto, trazem uma referência adicional por ter uma outra situação como pano de fundo. Este é um livro de consultas em vários sentidos. Por um lado, no sentido de uma coletânea tardia, e, portanto, no sentido de colheita tardia. Por outro lado, porque aqui qualquer um pode consultar e ler facilmente o que procura com relação a determinados temas. Para facilitar a orientação, ordenei os textos de acordo com eles e escrevi uma introdução para cada um deles. Talvez algum leitor sentirá a falta de uma extensa teoria para as minhas afirmações. Mas o que se ganharia com isso? Quem arrasta para a praia uma rede com muitos peixes é evidentemente o dono deles e pode pegá-los nas mãos. Mas, infelizmente, eles já não nadam mais. Nesse texto, podemos ver cada um dos peixes ainda nadando. Uma história na qual um discípulo pergunta ao seu mestre pela liberdade descreve o que me aconteceu com esses textos. O mestre disse: algumas pessoas acham que são elas que procuram a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e procura através delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre e sem esforço substituindo os falsos jogadores por novos. Mas aquele a que deixa pensar, concede, às vezes, um pouco de espaço, e como um rio que carrega o nadador que se deixa levar, ela o carrega também com sua força a novas margens. Gostaria de agradecer a todos que possibilitaram a edição desse livro. A eles pertencem aqueles que gravaram esses cursos ou entrevistas em som e imagem. Entre eles, especialmente, Bom, os nomes aí eu não sei pronunciar. Ok. Acho que agora são só agradecimentos, né? Acho que o último parágrafo não. Esse é um livro profundo. Cada uma das afirmações vale por si só. Por isso, pode-se facilmente começar com uma leitura em qualquer lugar. Desejo a todos que a leitura lhes proporcione fecundo ganho pessoal. Ótimo, obrigado, Sara. Imagina. Bom, com relação a isso, gente, eu acho que não tem muito o que comentar. Fala da trajetória dele, é interessante ver todo o conhecimento, como ele foi adquirindo esse conhecimento, como teve um crescente, né, na história dele. Sara, você ainda está com energia para continuar? Lógico, posso continuar. Então, você vai continuando, Sara, e se em algum momento você sentir que ok, tá bom, outra pessoa pode continuar, ok? Tranquilo. Se caso ela sentir que é demais para ela, e que provavelmente vai ser daqui a pouquinho, quem seria a próxima pessoa que estaria disposta? Alguém se disponibiliza depois dela? Você é a Valéria. Ok, Valéria? Tá bom. Então, podemos continuar? A Cristina também se disponibilizou. Fica na... Tá bom, Cristina, ótimo. Então, podemos continuar pela introdução. Na sequência mesmo. Que é breve, depois já entra bem em temas específicos. É o caminho do conhecimento ali? Introdução. Na página 20, introdução. 20. Achei. Este capítulo apresenta posturas básicas que preparam para compreensões mais profundas, principalmente para compreensão de possíveis soluções. Essas posturas básicas são falta de intenção, coragem, abertura para o desconhecido,
recolhimento e concordância com o que se mostra, mesmo que nos exija o máximo. As palavras-chave são o caminho fenomenológico do conhecimento, o procedimento fenomenológico, a verdade como algo que nos foi pré-estabelecido e que, quando se mostra, força a ação. Essa é uma teoria densa do conhecimento e, por isso, também um capítulo filosófico. Contudo, todas essas afirmações são relacionadas à prática e se tornam compreensíveis através dela. Escrevi sobre esse caminho do conhecimento também em outros livros. Em Ordens do Amor, no capítulo Compreensão através da Renúncia, em Constelações Familiares, sob o título Eu me submeto à realidade tal como ela se apresenta. Em Vasen Familie, enfim. Aí talvez o Renê sabe ler em alemão, né? No trecho O Caminho Fenomenológico do Conhecimento, assim como o nome em alemão, e no capítulo A Psicoterapia em Harmonia. Continua? Continua, vamos lá. A verdade. A verdade é algo que emerge como um relâmpago do ausente para o presente, e então volta a emergir no ausente. Portanto, reluz brevemente e desaparece. No instante em que reluz, é totalmente válida. Não existe qualquer dúvida quanto a isso. Contudo, se generalizo isso, não compreendo a essência da verdade e do conhecimento. Então, tento eternizar um instante e, com isso, desconsidero a efemeridade da verdade. Ela é um bem efêmero. Entretanto, é totalmente válida no instante em que reluz. Por isso, a objeção à verdade que reluziu vem sempre tarde demais, quando ela já tornou a desaparecer. Participante. Mas, naturalmente, é também um reluzir muito subjetivo. Hellinger. Pelo contrário, essa é a diferença. Todos podem ver quando reluz aqui nas constelações familiares. Participante. Mas só depois que você a construiu. Hellinger. Eu não a construí. Eu vejo isso. Reluz de repente. Aqui na última constelação, por exemplo, vi repentinamente que tinha a ver com uma criança que tinha sido abortada. De repente, era uma verdade. Eu não a construí, eu a percebi. Participante. Mas colocando a criança, você a construiu para a pessoa da qual se tratava. Hellinger. Quem constrói está quase sempre errado, pois a construção não alcança a alma, mas apenas a cabeça. Essa é uma diferença muito importante. Por exemplo, noto que quando percebo algo durante o trabalho e digo isso, preciso somente olhar para a fisionomia das pessoas, e então sei se está certo. Podemos ver imediatamente através do efeito, se alcança a alma. Mas, tão logo eu elabore algo, e talvez ainda o formule bem em minha cabeça, para depois dizê-lo, percebo que não existe nenhuma reação, não alcançou a alma. Com relação ao construtivismo, precisamos nos perguntar, por que é que uma construção atua e a outra não? Aqui deve existir algo que atua, que ultrapassa a construção. Senão, não poderia ser que uma atuasse e a outra não. Ambas deveriam atuar ou não atuar igualmente. Participante. Constela uma família. Vê se há falta de ordem existente nela. E no final da constelação, você diz que a terapia terminou. Como seria a constelação quando essa mesma pessoa voltasse a constelar? Quem constela de novo, talvez queira trazer novamente à tona a verdade de que tinha desaparecido. E isso não dá. Ela já foi embora. Por isso, só posso constelar novamente quando houver informações absolutamente novas, ou quando, em vez do sistema atual, ainda deva ser constelado o sistema de origem, e vice-versa. Aí acrescenta-se algo novo. Bom, isso foi um trecho onde ele fala da verdade e, não sei, alguém gostaria de comentar ou perguntar algo sobre isso? Eu acho que essa parte final, ela resume bem, né? Porque quem está falando? É Luciano. Oi, Luciano. Tá bom. Oi, Estou te Renato. vendo agora. Ah, sim.
É que eu coloquei para mudar quando fala. É, porque quando ele traz a situação de que a pessoa quer constelar e depois, vamos supor, ela quer constelar na semana seguinte de novo. Acho que ele exemplifica bem como que a verdade passa e não tem como voltar a... Assim, é que tem uma parte que eu não compreendo da leitura sobre a verdade, é como que ele capta a verdade, ele percebe a verdade, né? É bem a discussão deles dois, sem construí-la, né? Se alguém puder me explicar melhor como se dá essa percepção da realidade, sem intenção, como é dito lá em cima, né? Aceitando a realidade como ela é, se a gente pudesse explorar isso, acho que Certo. seria legal. Quando você fala isso, Luciano, me vem uma imagem que talvez possa exemplificar um pouco de que forma que isso surge. Imagina que a gente esteja num barco, num oceano, e muitas coisas estão acontecendo debaixo desse oceano, mas nós na superfície olhamos e só vemos água. E vamos dizer que eu, assim como você e mais muitas pessoas ao meu redor, estamos olhando para esse horizonte desse oceano. E nós não estamos acessando tudo que está acontecendo debaixo dessa superfície. Subitamente, quando nós menos esperamos, e estamos ali sem intenção, mas sem nenhuma intenção, mas estamos todos olhando numa mesma direção, que é essa superfície desse oceano, subitamente emerge um golfinho. Ele se mostra. E nesse momento, todo mundo está diante de uma verdade, que era algo que estava submerso, mas que emergiu. E quem estava olhando, quem estava presente, pôde ver essa verdade, que é esse golfinho que apareceu. Mas logo em seguida, o que acontece? Esse golfinho, ele mergulha novamente. E agora ele se junta a outras verdades profundas que permanecem imersas e ocultas. E agora nós devemos aguardar novamente, até que uma possível baleia emerja e todos que estiverem olhando nessa direção, sem intenção de criar algo, de inventar algo, mas que estão presentes, vão agora poder vivenciar uma nova verdade, que é o surgimento da baleia. Então, isso é uma imagem que me vem quando eu ouço ele descrever isso sobre a verdade. Então, quando nós estamos diante de uma constelação, que alguém nos traz uma questão, nós paramos e olhamos para esse horizonte amplo, que é o oceano, que é a pessoa, a história dela, a família dela, e para algo muito além disso. E todos que estão ali presentes, subitamente, é surpreendido por algo que se revela através de um representante ou de um movimento. E nesse momento, ele não construiu uma verdade, essa verdade se revelou, é o golfinho que emergiu. Mas só pode perceber quem estiver, de fato, olhando e presente para esse oceano. Então, é disso que ele fala. Então, nesse sentido, ele não construiu uma verdade. Uma verdade emergiu e se revelou. Certo? Então, é disso que ele está falando quando ele fala dessa verdade que se revela. São essas as imagens que me vêm e que talvez, não sei se acrescenta algo a tudo isso pela forma como ele estava. Eu acho que foi ótima a imagem. E então, aproveitando, por que não se constela, digamos, na semana seguinte, né, entre aspas? Porque se constelar na semana seguinte, por exemplo, a mesma questão, seria querer, aí sim construir uma verdade. Seria querer fazer com aquele golfinho, seria eu querer ver aquele golfinho novamente no mesmo lugar. Isso é impossível no oceano, porque eu posso até me expor novamente por uma outra questão. O golfinho pode até aparecer novamente, mas pode ser que não apareça nada, pode ser que apareça uma baleia. Mas o mesmo golfinho, no mesmo lugar, na mesma cena, isso é impossível. Porque uma vez que nós nos expomos a uma verdade e ela emerge novamente
para esse lugar desconhecido, ela não é mais a mesma, porque nós a influenciamos com o nosso olhar. Então, por isso que ele diz que nós não temos como rever a mesma constelação, ou trabalhar o mesmo tema, ou trabalhar da onde parou. Não existe essa possibilidade, porque é algo dinâmico. E à medida que nós interagimos com algo, esse algo entra num movimento mais profundo, e se ele emerge, ele vai emergir em outras águas e de outra forma. Por isso não é possível vê-lo do mesmo jeito. Renato, só para que você saiba, aqui no chat está todo mundo encantado com a metáfora e com a imagem. A Sheila, o Renê, o Luiz te elogiaram muito. Perfeito, Renato, belíssima metáfora, muito esclarecedor. Uma caça ao golfinho. É uma linda imagem mesmo. Né? Ok? Mais alguém? Podemos continuar? Olha, Renato, essa imagem que você dá, e pela leitura, eu fico me sentindo assim como um cego querendo enxergar algo. Então, nós estamos numa realidade, num barco, olhando a nossa realidade. Então, isso vem a linguagem que a gente está buscando o aparente do oculto, o oculto do aparente, o aparente do aparente e o oculto do oculto. Mas a gente busca isso como alguém que espera, sabendo que não enxerga nada, enquanto que isso não aparece. Então, é isso que me ficou, e fico imaginando como é que nós podemos evoluir para um estágio superior em que a gente não tenha que ficar nessa espera, mas veja tudo de pronto. Eu acredito, Hamilton, que nesses próximos trechos o Bert vai conseguir passar muita informação importante acerca disso tudo. Porque esses trechos são exatamente acerca da postura e da atitude da terapia fenomenológica, do comportamento e da terapia fenomenológica. É necessário se ter uma atitude para se conectar com isso. E nesses próximos trechos, eu acredito, será bastante enriquecedor para todos nós olharmos para isso. Vamos prosseguir mais um pouco? Mais alguém? Sim, a Valéria e a Cristina tinham se candidatado para continuar a leitura. Ok, então quem quer a próxima, Valéria, pode ser? A dialética? Certo aí. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Então, Todos tá bom. estão ouvindo? Tá. Boa noite para todos. Muito Ok. bom estar aqui com vocês. A dialética, né? Eu estou um pouquinho rouca, mas vai dar para ir. A dialética. Segundo a dialética, conhecimento avança em 3 partes. Primeiro, existe a tese, essa se transforma numa antítese e de ambas resulta a síntese. Essa se torna uma tese, transforma-se numa antítese e chega a uma outra síntese. Isso dá certo somente quando a antítese não é apenas uma opinião ou objeção, mas um novo conhecimento. Isso faz uma grande diferença. Quando alguém comunica em um diálogo uma compreensão ou uma experiência sobre o amor, e o outro tem uma outra compreensão e outra experiência, então isto é, no sentido da dialética, uma antítese, mas uma antítese que resulta numa síntese que enriquece ambos. Frequentemente, quando alguém tem uma compreensão e a comunica como uma tese, outros fazem uma objeção no sentido de que uma antítese deve colocar em dúvida a tese. Dessa forma, tratam a tese como se fosse somente uma opinião e, com isso, tiram a sua força, mesmo que se baseie numa ideia e apenas a descrevam. A palavra-chave para essa espécie de antítese é a palavra mas. Através do mas, a ideia imediata fica desvalorizada. Se, por exemplo, olho para uma montanha e digo mas, não posso mais vê-la direito,
Embora ela ainda esteja lá, com o meu mas, tiro dela algo de sua grandeza e força. Pode-se fazer objeções a tudo sem o esforço da percepção e sem a paciência que gera disposição para a espera, até que a nova compreensão ou experiência apareça. Por isso, a objeção é tão rápida. A compreensão, pelo contrário, precisa de tempo. Quero ainda dizer algo sobre a dialética. Quando alguém pensa ou faz uma objeção, tem então a sensação de liberdade. Pode ter objeções à vontade, sem que precise se orientar por algo. Então, nos pensamentos, a liberdade é bem grande e está ligada a uma sensação de poder. Mas se esse alguém quiser agir de acordo com a sua objeção, então a sua liberdade é bem pequena. Depois que fez todas as objeções possíveis à compreensão e à experiência comunicadas por outros, o que se pode realmente fazer que ultrapasse a compreensão dos outros? Ao contrário, quem renuncia a essas objeções não é livre em seus pensamentos. Neles tem somente uma margem diminuta, porque se orienta pela realidade percebida, mas tem muitas possibilidades de atuação. Vai mais ou para explicar por aqui? Eu acho que deveríamos caminhar mais um pouco, mais sobre a percepção e pensamento. E depois a gente faz mais uma parada. Tá bom. Percepção e pensamento. Existem muitos acessos à verdade. Eu próprio sigo um caminho que conheço, mas ao seu lado existem ainda muitos outros. É realmente estranho que existam tantos compositores e, contudo, nenhum deles encontrou a mesma melodia. Cada um tem a sua própria compreensão. Cada melodia é diferente e cada uma delas é bela a seu modo. Duas pessoas não podem ter a mesma compreensão em relação à mesma coisa. Se ambos têm uma compreensão especial, uma é um pouco diferente da outra. A plenitude não se deixa limitar apenas a um caminho. Uma compreensão chega da percepção. Algumas pessoas esquivam-se da percepção, fazendo uma afirmação ou uma objeção em que apenas pensam, sem que tenham visto o que afirmam. Algo assim é barato. Qualquer um pode fazer isso, também o tolo. Mas quando uma percepção se acrescenta à outra, elas se complementam mutuamente. O pensamento sem percepção gira sempre sobre o mesmo, sobre o conhecimento, sobre o conhecido. Somente através do pensamento não advém nenhuma compreensão. A compreensão se origina da percepção e, então, segue o pensamento. Por isso, a compreensão começa com a percepção e continua com o pensamento. Obrigado. Então, agora podemos fazer um pequeno espaço novamente, se alguém quiser comentar ou perguntar algo, ou enfim. Acho que não. Tá ok? Podemos seguir? Renato, eu aguardei para ver se alguém ia falar. Essa questão, como a gente fala de direito sistêmico, eu vou aproveitar aqui para ver sobre a tese, antítese e síntese, como isso poderia ser feito no judiciário, porque nós sabemos que o autor entra com uma ação com uma tese. Aí, a parte contrária, o réu, ele vai apresentar a antítese àquela tese e o juiz faz a síntese. Aí tem uma forma que o Bert fala e chega a ficar em conjunto com a segunda parte, a percepção, e também em relação à parte anterior da verdade, aquilo que surge. É uma questão realmente fenomenológica. Então, aí, em seguida, vamos imaginar que o réu não concorde com aquela sentença, ele vai ao tribunal. Aí ele criou, a partir da síntese do juiz, ele cria a tese dele. E aí vem a outra parte, cria a antítese em relação àquela nova tese, e vem o tribunal, os desembargadores, e
julgam aquilo fazendo uma nova síntese. Então, não é uma pergunta, mas apenas uma reflexão, se falando de direito sistêmico, como as partes, desde o advogado que entra com a ação, o outro advogado que contesta a ação e o juiz que sentencia, ele ficar dentro desse sistema, dessa sistêmica, da percepção sistêmica, para que isso ocorra aí dentro. Então, essa é uma ideia que eu quis colocar para nós reflexionarmos em termos de direito sistêmico. Eu comentaria algo também que é interessante ver que quando ele diz que no início que o pensamento não é capaz de compreender a verdade, quando a gente bota o mas, a gente já também falou. Oi, estamos ouvindo. Deu uma travada. Quando a gente coloca o mas, a gente também impede essa percepção. A gente vê no judiciário que isso é notável, né? Quando a gente move uma ação. Oi? Deu uma travada, parece. É isso? Luciano? Luciano, tira o seu vídeo. A versão que está, a verdade. Na internet. Oi, Luciano. Eu vou tirar o vídeo. Tá cortando, então, isso para melhorar. Portanto, o que eu quero dizer é que a verdade processual já é muito limitada, né? Então, é só um reforço de que quando a gente faz a oficina, a gente percebe a mesma situação, né? De outra forma. Então, a gente adiciona uma via de percepção daquele mesmo caso com a constelação. E isso é o que me parece ser uma das grandes vantagens de utilizar esse método. É só isso. Ok, mais alguém quer fazer alguma observação ou pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, Renato. Marcela. Marcela. Oi, Marcela. Sobre o mas como uma exclusão no direito, como que ele falou, o Hamilton falou da tese, da antítese, e como usar o mas sem tirar das partes algo. Isso é uma ótima pergunta, Marcela. Eu não sei, na verdade, se é possível usar o mas sem que ele subtraia algo daquilo a que ele se refere. Porque o mas, ele é uma objeção, ele é um movimento que vem da mente, e quando ele surge, ele nos tira da conexão, ele nos tira de uma compreensão, ele questiona isso. Então, se a gente for olhar sobre o ponto de vista que quem está questionando tem como objetivo enfraquecer aquilo que está sendo colocado, isso de alguma forma funciona de forma eficiente, porque quando ele coloca o mas, ele enfraqueceu aquilo que está sendo colocado pelo procurador ou pelo advogado de defesa, seja lá quem for. Então, o mas é difícil. Cada vez que nós usamos o mas, ele é um questionamento. Eu levo a questão para uma dimensão racional, onde tudo pode ser, onde eu posso criar qualquer tipo de pensamento, de defesa, de subterfúgio. Então, o mais ele enfraquece porque ele tira a pessoa de uma realidade vivenciada e coloca ela dentro de uma dimensão que é infinita, onde você pode viajar pelas dimensões da mente. Então, eu acho difícil o mas ser usado sem que ele subtraia a força daquilo a que ele está se referindo. Acho pouco provável. Eu não consigo, pelo menos por hora, imaginar, a não ser que alguém consiga me ajudar a ver situações onde o mais acrescenta e não subtrai. Ele sempre subtrai. Ele subtrai força. De uma forma geral, ele subtrai força.
Essa também é a minha experiência com relação a isso nos processos terapêuticos. Quando uma pessoa ela tem um conhecimento de algo sobre ela mesma, que é o suficiente para ela se movimentar, e ao invés dela se movimentar, ela entrar no mais, se justificando ou se explicando, ela perde a força para fazer o movimento. O mais tira a força. No Então, judiciário, no que você tem visto nos processos do direito sistêmico, como fazer para que as partes não percam força, que elas sejam, de fato, acolhidas e não excluídas com os mas que vão acontecer. desculpa, falhou, eu acabei não conseguindo te ouvir, Marcela. Você pode repetir? Entre as partes, Acho que você precisava desligar o seu vídeo, porque tá muito. Eu não estou conseguindo ouvir. tá. Não estou conseguindo ouvir. Ainda está cortando. Tá. Marcela? Oi? Oi, você pode repetir, por favor? Agora, tá dando para ouvir? Agora estou te ouvindo. Tá. Dentro do direito sistêmico, como incluir as partes, porque o mas vai aparecer, eu imagino que o tempo todo ali. Como incluir ao invés de excluir. Como isso acontece entre, como foi colocado em tese, antítese e síntese? Como não perder força, né? Como não perder a força. Marcela, eu amplio a questão não só em relação ao direito sistêmico, mas em relação aos conflitos em geral. Qual é o mecanismo de ampliar a força e não excluir? Vamos lá. Eu posso falar de uma forma geral. Eu não sou advogado, então não sou promotor, então eu não tenho uma experiência dentro do direito sistêmico como advogado. Eu sou médico, sou terapeuta, então eu posso falar sobre isso dentro do meu contexto. Aqui, como tem muitos advogados e pessoas que também já conhecem a constelação, como, por exemplo, a Milton, ou mesmo outras pessoas, talvez elas possam esclarecer algo sobre essa parte relacionada ao direito. O mais, a nível terapêutico e nas relações, e quando as pessoas procuram, e elas entram com o mais, eu, pessoalmente, eu não entro nisso. Eu simplesmente, eu não entro numa... Deixa eu achar a palavra correta. Eu não entro num debate sobre o mas. Eu simplesmente, eu permaneço junto com aquilo que se revela, mesmo que a pessoa tenda a querer me levar para um outro lugar, para outras ideias e pensamentos. Eu, pessoalmente, como ajudador, eu não cedo a isso. Eu permaneço em silêncio e não entro num debate ou numa tentativa de mostrar para ele isso ou aquilo, ou de convencê-lo disso ou de aquilo. Então, o que eu percebo que traz força para o ajudador nessa hora é que ele não entre nessa universo da mente, porque se ele entrar dentro disso, ele agora está enredado, ele perde a sua força na condução do processo. Então, nessa situação, eu me silencio, eu simplesmente não entro nessa disputa intelectual sobre quem consegue convencer um ou outro sobre isso ou aquilo. Eu me permaneço na verdade que se revelou e do resto eu simplesmente me mantenho em silêncio. Eu vejo que é isso que me traz força e me mantém na força de poder ajudar a pessoa. Isso sobre o ponto de vista de como conduzir, de como ajudar as pessoas. A Sônia está dizendo aqui, Bert diria, não se deixe capturar, pois o cliente às vezes tenta puxar e permanecer no problema. Exatamente. O mas, ele quer te arrastar para uma dimensão que é uma dimensão onde a pessoa se prende.
É lógico que ela pode até ter más intenções quando ela coloca o mas normalmente nem é uma má intenção. É uma dinâmica do qual ela vive aprisionada. E ela fica presa nisso e repetindo isso o tempo todo, se perdendo nos mas, nos pensamentos, e com isso ela perde a força que permite a ela a ação de fato. É exatamente o que a senhora disse. O Bert diria, não entre em mim. Eu acho que aí a gente percebe como que é aceitar a realidade como ela vem, né? Exatamente. Exatamente. Quando o golfinho emerge, todos viram o golfinho. Essa verdade, ela se manifestou. Se agora alguém vai querer filosofar sobre o golfinho ou questionar um monte de coisas, tudo isso tira a força daquilo que se revelou. Agora, o ajudador, ele tem a possibilidade de entrar nisso e perder força junto com quem está objetando a situação, ou ele pode escolher ficar em silêncio e permanecer com a verdade que se revelou a ele. E o que vai acontecer a partir disso, nós não temos controle. Desculpa, eu só queria chamar a atenção que a gente deu o nosso horário. Renato, você tem mais uns 10 minutos para a gente poder... Como a gente atrasou no início, tudo bem? Sim, tenho mais uns 10 minutos, sim. Então tá bom. Renê, pode falar. Desculpa te interromper. Obrigado. Imagina. Ouvindo o Hamilton e agora toda essa sua explanação, Renato, é muito interessante o caminho que o Bert faz, que ele pega a obra de Hegel, né, a fenomenologia do espírito, onde você tem a tese, antítese e síntese, sendo que a verdade, ela realmente reluz para cada uma dessas posturas. E como facilitador, sem intenção, a gente não está na tese, a gente não está na antítese, nem na síntese. A gente sempre está fora, né? Então, às vezes, não posição. Exatamente, é uma compreensão que emerge de um lugar, como um relâmpago. Não tem a ver com tese, não tem a ver com antítese, nem com síntese, é algo que emerge. E para nós só alcançamos isso quando nós estamos sem intenção e aguardando, em silêncio, apenas contemplando aquilo que quer se revelar ou não se revelar. Eu vejo um grande desafio. Pode falar. Boa noite a todo mundo. Estão me ouvindo? Quem está falando? A Sheila. Oi, Sheila. Cadê você? Eu não estou no vídeo, porque fica travando, tá né? Bom. Tudo bem. Fica só meu áudio. Eu sou advogada, mas ele ficou ecoando bastante, porque eu percebo muito, né? Até no próprio julgamento, até na própria análise. Ele vem, de repente, analisando, você percebe que ele está indo por um caminho que, de repente, parece um golfinho, mas não raras vezes a gente tem assim, mas eu entendo que esse golfinho é uma baleia, eu quero que seja uma baleia daqui para frente, né? Então, só transportando, assim, nessa visão de criarmos aí esse entendimento de direito sistêmico, como fazer esta ponte, sendo que o direito está muito estruturado nisso, né? A tese e a tese é a primícia do que usamos, né? Então, como acrescentar e ajudar a transformar a visão, o entendimento dos operadores, né? Porque eu preciso ter uma postura mais receptiva do julgador, uma postura talvez mais silenciosa dos operadores, aí, o advogado, ou talvez em algum processo o próprio Ministério Público, né? Então, a minha contribuição é nesse sentido, da pergunta de o que nós poderíamos contribuir para ajudá-los a convidá-los, né, para essa nova visão. Eu tenho uma sugestão. Posso só adicionar algo? Sim, Lucas, que bom te ver aqui. Só acrescentando o que a Sheila apontou, que para mim também é a grande questão, como transpor isso para o direito processual, principalmente,
porque, inclusive, existem princípios que guiam o juiz a decidir de forma que o que não foi contestado foi aceito. Ou seja, então você tem antíteses cheias demais. Em cada ponto, você pega uma contestação, por exemplo, ela vai ponto a ponto em cima da tese. Então, assim, na verdade não se está falando de um mais, mas de vários. E o juiz, inclusive, ele seguia por isso, ou seja, o mas que não vem na contestação é como se fosse ponto pacífico, não se discute. Então, os próprios advogados operadores do direito são treinados, e desde a universidade é assim, a contestar tudo, né? Então, é uma lógica um pouco binária, assim, porque vem um questionamento, a gente, com a nossa retórica, etc., a gente vai questionar aquilo, e vai questionar tudo, né? Para ganhar a causa, enfim. E eu percebo que é uma questão da própria base do direito processual, de o quanto isso está arraigado no sistema processual, civil, penal do direito brasileiro. Então, para mim, acho que o grande desafio mesmo é alterar essa mentalidade até que isso se reflita, quem sabe, em princípios jurídicos mesmo. Que o juiz, por exemplo, não precisa se guiar por essa lógica binária de não contestou, não, tese, antítese, sim. É perfeito, Lucas. O Marcos quer falar, né? Perfeito, Lucas. Você já aponta um caminho, mas vou deixar o Marcos falar. Marcos? Tira seu vídeo, Marcos, que talvez melhore a conexão. A gente não está te ouvindo. Está cortando. Marcos, eu não estou conseguindo ouvir o Marcos. A conexão está ruim. Se você quiser digitar, Marcos, eu leio a questão. Não. Não está dando para ouvir mesmo. Não dá. Lucas e Sheila, eu tenho uma intenção pessoal como advogada em relação a isso, assim. O processo judicial, ele não está baseado nas leis sistêmicas, né? Ele segue uma outra ordem, talvez menos lógica. Mas o profissional pode se pautar e pautar o trabalho sob essa ótica sistêmica. Que bom que seria se toda a tríade, né, as partes e o juiz estivessem envolvidos com esse olhar sistêmico, mas enquanto não, a gente pode influenciar as nossas peças, a nossa inicial, a nossa contestação, mesmo cheia de objeções, e principalmente influenciar o cliente, para quem sabe nem entrar nessa demanda, né, e nesse processo judicial que anda em círculos, assim, e o juiz põe fim ao processo, mas nem sempre põe fim à disputa, né, à demanda. O que eu me disponho a fazer há pouco tempo, desde que eu conheci o direito sistêmico, é tentar lançar esse olhar dentro do que eu consigo, né, dentro das peças judiciais e principalmente com o cliente, porque o processo judicial a gente não vai conseguir alterar, né, pelo menos não por enquanto, né, quem sabe. Uhum. Você me ouve? Oi? Me ouve agora? Quem está falando agora é Marcos? É o Marcos. Agora estou te ouvindo, Marcos. Tá, Renato. Eu estava ouvindo a Sheila, o Lucas, né? Então, também me veio algo assim, como uma postura sistêmica, né? Eles trouxeram isso para nós, assim. Como olhar dentro do judiciário, dentro dessa postura sistêmica. E aí, então, eu lembrei do Bert, que traz para nós, assim, alguns passos naquele livro Ordem para Ajuda,
Então, ele fala para nós da observação, né? Essa observação é sempre muito limitada, muito precisa. E no direito nós temos muito isso, né? Compramos talvez uma ideia, o advogado do cliente, o juiz que analisa ali as teses e a antítese, mas nós precisamos de algo mais, né? Precisamos dessa percepção um pouco mais distanciada e dessa compreensão que envolve essas duas coisas, né? A observação e a percepção. Então, me vem, assim, dessa postura sistêmica necessária a todos os operadores do direito, né? E depois dessa compreensão, aí temos ainda, para falar um pouquinho da intuição, que seria o próximo passo a ser tomado diante daquilo que foi apresentado como possível verdade, e depois ainda a sintonia, né? Com todos que estão ali no processo. E nós sabemos que não é só autor e réu. Autor e réu trazem consigo todo o sistema. Lembrando que essa sintonia, é claro, ela é passageira, não é? Depois cada um segue na sua força. Nós falamos aqui sobre o mas. O Bert é muito engraçado quando a gente ouve, porque se você falar um mas perto dele, ele vai pedir para você parar, né? Ponto final antes do mas. Deixa tudo que vem depois, porque não serve para nada. Então, eu só queria colocar isso, assim, que trazer essa postura sistêmica para dentro do direito, né? Isso vai servir tanto para o autor, como para o réu, como para o magistrado, na condução, no gerenciamento desse processo. Mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Eu vejo aí, Renato, uma complementação em que falou o Lucas e agora o Marcos. E no meu artigo eu falo exatamente isso, sobre a postura. A primeira condição de se aplicar o direito sistêmico, seja qualquer operador, desde o juiz, é a postura. Então, a postura sistêmica. Então, você vai, mesmo com a lei que nós temos, Lucas, o juiz tendo a postura sistêmica, o advogado, o promotor, o defensor público, ele vai fazer muito. E eu via agora aqui, recordei a questão do Bert. Eu imagino um juiz olhando para a parte, e de repente, ao olhar para a parte, algo reluz, e ele percebe, minha sentença que ia nesse sentido, agora vai nesse sentido. Eu já tenho a minha decisão na cabeça. E aí, o que ele faz? Ele tem a percepção, veio a compreensão, aí ele vai montar o raciocínio dele, que o Bert chama de pensamento. Então, é algo muito rico. Então, dessas duas falas, do Lucas e do Marcos, a gente pode encaminhar algo muito grandioso. Uhum. Ok, eu concordo com tudo isso e queria chamar a atenção para duas coisas importantes dentro disso tudo e acho que é importante para a gente ir finalizando. Existe um olhar para isso tudo, que é o olhar sobre o advogado ou o promotor, então, que é um olhar que a gente está tendo sobre a atitude do advogado ou do promotor ou até mesmo do juiz. E é disso que nós estamos falando. Mas existe algo existe algo que é muito maior, que todos esses fazem parte, que é o judiciário. Isso é um campo, isso é um sistema, certo? O judiciário é um sistema. Então, no momento que advogados começam a desenvolver um olhar sistêmico sobre os seus clientes, à medida que os juízes começam a ter um olhar sistêmico sobre as pessoas ou a quem eles julgam, isso tudo está influenciando um campo judiciário. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na medida que esse olhar sistêmico ele é lançado dentro de um julgamento ou dentro de um campo, ele está pondo em movimento algo muito profundo dentro desse campo. Então, por exemplo, isso tudo que está acontecendo, com tantos advogados se envolvendo com o direito sistêmico, com tantos advogados quererem olhar de uma forma sistêmica, isso vai ter uma influência profunda no campo do judiciário no Brasil.
daqui a alguns anos, isso trará mudanças profundas na forma como tudo isso acontece. Só que isso acontece silenciosamente. Por quê? Porque esse campo, ele está sendo mudado. Esse campo está sendo influenciado. Por quê? Porque antes ele vivia dentro de um universo muito mais intelectual, muito mais lógico, muito mais racional, onde o mas dominava tudo. Quando um advogado ou quando um procurador, com a sua atitude sistêmica, onde ele está diante daquela situação e ele olha para tudo isso de uma forma muito ampla, porque ele se conecta não só com a pessoa que está sendo julgada, mas com a família dela, mas com esse algo maior que existe atrás disso. Quando elas se conectam, o advogado ou o promotor, ou mesmo o juiz se conecta com isso, emerge desse silêncio e dessa conexão verdades. E essas verdades, elas vão ser vistas e percebidas por todos aqueles que se relacionam com isso. Da mesma forma como numa constelação. Lá vai ter os advogados, os juízes, as pessoas assistindo e aquelas que estão julgando. Quando algo se conecta na alma, no amplo, essa verdade, ela emerge do nada. E muitos agora se deparam com essa realidade. Então, assim, existe de fato a mudança nessa dinâmica do judiciário, ela começa exatamente porque as pessoas que fazem parte desse sistema, elas começam a mudar a sua atitude, o seu olhar. Então, o efeito disso é muito maior do que a nossa mente pode compreender. É muito maior do que a gente pode compreender. Vai começar a acontecer situações em que deixa as pessoas de boca aberta, tipo, mas como que isso está acontecendo? Por quê? Porque o campo do judiciário começa a ser movimentado à medida que a gente muda a nossa postura e o nosso olhar, à medida que a gente sai dessa atitude de vítima e de perpetrador, e à medida que a gente olha para tudo isso, tanto para as vítimas como para os perpetradores, dando a todos um lugar, sem optar, sem ficar defendendo esse é bonzinho, esse é mau. Então, a mudança das pessoas que trabalham no judiciário, ela começa na atitude individual, seja do advogado, do promotor ou do juiz. E é isso que vocês estão fazendo dentro dessa área. Eu acredito que isso vai trazer mudanças profundas no judiciário. E vocês vão ser responsáveis por isso. Então, eu acho que a gente deveria ficar por aqui por hoje, para não extrapolar demais o nosso horário. E na próxima semana vamos continuar lendo. Como vocês puderam ver, o Bert, com essas colocações, traz temas e nos provoca a reflexões muito profundas. Então, semana que vem a gente continua às 9. É isso, Alice? Sim, sim. Por favor, depois leia os comentários, que assim, eu estou vibrando de ouvir você e de compartilhar tanta coisa linda. Assim. Muito obrigada, Renato. Nossa, gratidão infinita e até terça-feira que vem às 9. Até terça. Boa noite para todos. Desculpa. Fala, querido. Hamilton, fala, querido. Desculpa. Eu quero agradecer a todos, a você, Renato, Alice, e a todos que debateram, escutaram. Foi muito rico o nosso encontro. Estou muito feliz. Eu vou rever esse vídeo várias vezes. Muito obrigado.